Walking down the street, we get the funniest. Olá pessoal, mais um sábado e vou contar mais uma história. Aconteceu assim, eu tinha combinado com o pessoal, saímos hoje para um rolezinho, só que o tempo relativamente instável, choveu 7 horas da manhã, um montão de gente deu para trás, né? Até o Wesley deu para trás também, mas depois eu saí sozinho, dei um pulo ali no Chalé da Serra. Tô vendo que tá todo mundo aí escondido em casa, parece que a turma é meio feita de açúcar, né? Já era mais ou menos umas 9 horas, eu dei um toque no Wesley e falei, como é que é, companheiro? Tô aqui no Chalé da Serra, o tempo aqui como sempre é meio fechado e tudo, mas quer me parecer que debaixo dessa neblina toda aí tem um céu azul aí em cima, hein? Aí Wesley, na mesma hora, pô, não, dá 30 minutos que eu já apareço lá no posto 747 ali, no quilômetro 747 da 040, né? A gente desce para em direção ao sul, nos encontramos ali. Quando vamos em direção ao norte, nos encontramos na cabana, né? E aí, assim foi feito, né? Desci e, sem maiores percalços, alguma instabilidade em alguns pontos, outros pontos céu azul, acabei por me encontrar com Wesley e a partir daí então a gente definir mais ou menos o que seria. Bom, acabou que já estava mais ou menos pré-definido. Nossa ideia era dar um pulinho até Bom Jardim de Minas. Tem um restaurante ali chamado Coisas da Roça, que tem uma comida muito bem feita, sabe? Vale a pena mesmo, né? E dá mais ou menos uns 240 e poucos, 250 e poucos quilômetros de Barbacena. Aí, vamos descer até lá, a gente almoça e na volta a gente decide se a gente volta pela estrada aí de Caxambu mesmo, de São Lourenço, Juiz de Fora, ou se a gente entra ali para os lados de Andrelândia, Madre de Deus, São Vicente de Minas, São João del Rei, né? No final acabou que nós optamos por essa segunda via. Mas até chegar lá, claro, tem essa estradinha de Juiz de Fora a São Lourenço, que é uma estrada fantástica, muito bem conservada, apesar de pista simples, mas com área de escape, um asfalto muito bom, uma paisagem bonita, curvas também muito legais. Volta e meia a gente pega essa estradinha, é bom para relaxar, né? Tem uns períodos, uns trechos de serra que são muito gostosos de fazer. Inclusive foi até bom porque eu estava com a gorducha e eu estou me aclimatando a ela, né? E descobri uma coisa interessantíssima. A Fatboy faz curva, pô. Incrível. Achava que não fizesse e tal, que fosse uma moto meio assim, meio pesada, meio dura, né? Mas ela entra nas curvas te dando total segurança. Em um determinado momento eu acabei sem querer raspando a pedaleira no chão, mas foi sem querer, juro que foi sem querer, né? A ideia não é fazer isso. Mas assim, uma manobrabilidade muito boa. Claro que depois de mais de 150 km o bumbum fica meio esquisito, viu? Mas tirando isso, aquela dor danada ali atrás, cara, fantástico, viu? Gostei mesmo da brincadeira. Essa BR é a BR-267 e começa ali na 040 em Juiz de Fora e vai até Caxambu. Caxambu ela faz um trocamento, um lado Caxambu, outro lado São Lourenço. Isso aí, salvo engano, é a Serra de Bom Jardim. Ou é Serra de Lima Duarte? Bom, acho que é a Serra de Bom Jardim, que está mais próximo de Bom Jardim de Minas, né? E são curvas deliciosas. A gente, na verdade, quando vai nessa estrada, eu vou confessar que a gente vai para fazer essas curvas aí, sabe? Porque são curvas em subida, né? Então te dá uma segurança muito grande para você entrar acelerando e tudo, diferente das curvas em descida, que são mais cabulosas para serem feitas, né? E o que eu gostei foi que eu notei uma agilidade na Fatboy. Eu diria quase tanta agilidade quanto a experimentada na CB1000. Falando assim pode parecer exagero, mas depois que você começa a usar e abusar do contra-esterço,
você vê que ela é bastante ágil e curva muito bem, né? É claro que não é só isso, a gente tem as paradas para conversar, jogar uma conversa fora, trocar umas ideias, passeio feito dessas e outras coisas mais, né? Gente, bom dia, tudo bom? Pensei que você estava procurando a casinha. Na verdade, eu não sei qual parte que é mais interessante. Se é andar de moto e brincar e fazer as coisas e tal, ou se é nas paradas que a gente bota aí, fica conversando um monte de coisa e na verdade sem conversar nada, né? Só mesmo esvaziando a cabeça e tudo mais. Quer dizer, o rolezinho na verdade é feito mais é disso. Você poderia conversar em casa, mas se você sair para ir conversar a 150, 200 quilômetros da sua casa, é mais interessante, né? E aí você fez alguma coisa diferente, né? Ou seja, você recarregou as baterias sem perceber. E tome mais estrada, porque afinal de contas, Bom Jardim ainda estava ali na frente, né? E tome mais estrada, né? Aí já estava vendo lá aquele morro grandão lá de Bom Jardim, né? E tudo. Ih, rapaz, eu falei que era Coisas da Roça, né? Não, Coisas da Roça é lá em Juiz de Fora. Esse aqui chama Rancho Mineiro, é o restaurante que a gente costuma frequentar quando vem até Bom Jardim de Minas, né? Um pouquinho depois de Bom Jardim, um pouco antes da entrada de São Vicente de Minas, você encontra um ambiente muito aconchegante, mas principalmente uma comida culinária mineira muito bem feita, tem uma couve raladinha assim, bem fininha mesmo, que é fantástica, sabe? E, claro, sempre enche, né? Agora um detalhe importante, aí não tem cartão, não tem telefone celular, então eles, segundo consta, não tem como colocar a internet, se não tem internet não tem como passar cartão. Então o único inconveniente é que acaba sendo cash. Daí, seguindo viagem, na estrada de São Vicente de Minas, a gente entra à direita, passa por uma cidadezinha pequenininha que eu esqueci o nome. A partir daí o céu já começa a ir embora, né? Até que a gente chega em Andrelândia, que a gente acaba passando por dentro da cidade. Eu sempre achei Andrelândia uma cidade bonitinha para chuchu, sabe? Pena que a assistência técnica de gente fica longe, né? Mas seria uma cidade muito boa de se viver, penso eu, né? Só vendo o estilo das casas, das ruas e tal. E hoje a gente passando aí pela cidade, eu até colocando um pouquinho mais, justamente para ver a cidade, né? Porque pode parecer que é irrelevante, mas não é. Porque se eu estou falando que a cidade é legalzinha, pensa assim, uma cidade muito bem cuidada, sabe? De modo geral, um casario muito interessante. De modo geral, para gente que está apenas de passagem, é bastante agradável. Se não fosse a questão da assistência técnica, eu penso que essas cidadezinhas seriam ideais para se viver. Mas corta um dedo para ver o que acontece. Você tem que se deslocar para um centro para poder consertar o negócio, né? Tanto na entrada da cidade quanto no meio a gente encontrou um monte de gente aí a cavalo, parece que tem cavalhada aí hoje, né? E pessoal, esse grupo é até pequeno, o outro grupo que estava do outro lado da cidade era muito maior, né? Pelo menos alguma coisa a gente tem em comum, a gente estava montado em cima de alguma coisa, né? Embora particularmente eu tenho uma certa bronca de ver o pessoal montado a cavalo, porque na minha opinião, hoje em dia, cavalo não foi feito para se montar. Cavalo foi feito para ficar no pasto, pastando e a gente admirando, sabe? Babaquice da minha parte? Talvez, né? Mas eu penso desse jeito, sabe? Daí uma paradinha em São Vicente de Minas, para um café com polenguinho, que não tinha polenguinho. Tome chuva e vamos embora, né? Em direção a Amado de Deus, São João do Rei, posteriormente Barbacena. Passei tranquilo, sem maiores percalços, chegamos bem, cabeça vazia, no sentido de que os problemas todos são expelidos
corpo cansado e as energias repostas para mais uma semana. Gente, muito obrigado pela companhia.